Olá, aluno! Voltamos com a resposta da interatividade. Quando a gente fala de tipos de envelhecimento, a alternativa que se refere corretamente ao tipo de envelhecimento é a alternativa C. No envelhecimento terciário, há grandes perdas físicas e cognitivas. Como eu disse anteriormente, há um acúmulo dessas perdas ao longo do tempo que vão se acentuando e desencadeando o processo de envelhecimento. Agora a gente vai falar da forma de desenvolvimento e como o envelhecimento acaba alterando determinados aspectos do desenvolvimento e do organismo. Eu vou falar para você do desenvolvimento psicológico, social, cognitivo e motor. O desenvolvimento psicológico, ele se relaciona a aspectos genéticos ou biológicos, mais as experiências vividas pelo indivíduo durante toda a vida. A forma como uma pessoa se comporta ou não vai depender muito daquilo que foi determinado pelos genes, mas também pelas experiências que ela viveu, das escolhas que ela fez durante a vida. E isso também vai ser extremamente importante para a forma com que ela vai envelhecer ou se desenvolver. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento psicológico e nessa etapa da vida, que é o envelhecimento, percebe-se uma visão muito negativa dessa etapa da vida, relacionada com diminuição da autoestima, distorção da autoimagem, dificuldades em aceitar o envelhecimento e uma mudança na sensação de bem-estar, que geralmente é uma sensação de satisfação que se tem consigo mesmo, mas que é diminuída com o envelhecimento. Quando essa pessoa ela começa a praticar atividade física, ela começa a ter uma visão um pouco diferente do próprio envelhecimento e daquelas limitações que ocorrem com o passar do tempo. Ela acaba ganhando mais autoestima, uma melhora da autoimagem, proporciona uma interação com outras pessoas. Ela começa a perceber que não é só ela que está envelhecendo, tem muita gente envelhecendo. E que quando a gente observa ou tenta tratar esse envelhecimento de uma forma diferenciada, a gente fica bem. A gente transforma aquelas limitações em potencialidades. A gente começa a observar as marcas do rosto realmente como experiências ou com uma nova oportunidade de melhorar ou aprimorar aquilo que já se viveu. Ela também promove novas experiências e estabelece novos laços, porque com o passar do tempo, pessoas que passaram pela vida do indivíduo vão ficando pelo caminho, porque ela deixa de trabalhar, ela se aposenta, então ela não está mais convivendo com aquelas pessoas naquele mesmo ambiente. Ela precisa de novos amigos. Os filhos, os netos têm a própria vida, não podem ficar o tempo inteiro com ela. Além disso, muitas pessoas morrem e acabam realmente não tendo mais esse contato. Então a atividade física proporciona um novo ambiente entre amigos, entre pessoas que têm mesmos objetivos. E o desenvolvimento psicológico, ele está muito relacionado ao desenvolvimento social. É impossível dissociar a forma com que a pessoa se vê da forma com que ela se relaciona com outras pessoas. Então, há uma interação entre as pessoas e o ambiente onde se vive, né? Há um desenvolvimento, então, psicológico e social. Eles acontecem juntos. Então, se cria uma relação muito próxima entre o estado mental e a interação com o mundo, influenciando na definição dos comportamentos, das emoções, das sensações que se percebe sozinho ou em grupo. Se você estiver se sentindo mal, isso vai refletir na forma com que você trata as pessoas também, na forma com que você se comporta, se você se isola, se você gosta de estar com outras pessoas, ser ou não agradável para você e para os outros. Então, há mudanças no comportamento social, principalmente na aposentadoria, porque a pessoa, ela se condiciona a trabalhar o tempo inteiro. Geralmente se vive atualmente para o trabalho. Trabalha-se mais de 10, 12 horas por dia e acaba-se tendo um convívio social muito mais com aquelas pessoas que estão no trabalho do que com a própria família, outros amigos que estejam fora daquele círculo de trabalho. Então, quando a aposentadoria ocorre, você tem uma mudança muito brusca na forma de vida e de relação com outras pessoas.
Então, há limitações que são causadas não só pelo envelhecimento, mas por esse isolamento ou pela falta de convívio. Você acaba tendo um tempo livre muito maior. Você não tem mais com quem conversar, não tem obrigações tão rígidas quanto anteriormente. Isso acaba mudando não só o estado social, mas também o estado psicológico. E como a atividade física contribui para isso, para a melhora disso? A atividade física, ela ajuda a ocupar o tempo livre. Não estou trabalhando todos os dias, mas eu posso ter meus compromissos. E nem sempre ter compromisso é ruim, pode ser bom, porque eu vou interagir com outras pessoas, eu vou me divertir. Então, ocupação do tempo livre, reconhecimento familiar, reinserção social, restabelecimento de valores e incentivo à independência. Como eu falei anteriormente, a autonomia ela está muito relacionada com um aspecto extremamente importante do ser humano, que é poder decidir sozinho o que fazer e como fazer. A independência ela está ligada a realizar as coisas de forma independente, a realizar as coisas sozinho. Eu preciso pentear o cabelo, eu penteio sozinha. Escovar os dentes, eu escovo sozinha. E muitas pessoas, dependendo da fase do envelhecimento, já não têm tal autonomia. E quando ela se mantém ativa, ela consegue fazer as coisas ainda para si, desde autocuidado até interagir com outras pessoas. O envelhecimento, como a gente está observando, ele causa muitos declínios nessa parte psicológica e social. Mas um declínio que é bastante importante, ele ocorre na parte cognitiva, na nossa forma de pensar e processar informações. Esse declínio está relacionado com a cognição, que vai desde a detecção de estímulos até o processamento de informações e a aquisição de novos conhecimentos. E isso se limita um pouco com o envelhecimento. O nosso cérebro por si só, tanto a estrutura quanto a função são modificados com o tempo. Ele vai se relacionar, essa cognição, não só com essa informação, mas com o que o meio ambiente passa, com o que é possível observar com os olhos, ouvir, sentir, perceber daquilo que está ao redor. Isso vai sendo dificultado com o tempo. A nossa visão tende a piorar, a audição, mesmo a nossa sensação, o nosso tato é modificado, ele fica prejudicado, a gente não sente da mesma forma. E com o cérebro acontece assim também. O nosso cérebro, ele diminui de tamanho, cerca de 3 a 5% a cada década. Então, se ele é reduzido, as funções dele também são reduzidas com o tempo. A gente já não consegue entender, compreender coisas na mesma velocidade que antigamente. Também não se consegue aprender coisas tão fácil como anteriormente, principalmente se tiver uma demanda muito complexa do cérebro. Tá? Aqui, só para você entender o que eu estou falando, vou mostrar um cérebro de um idoso normal, que é o cérebro B, idoso saudável, o cérebro B, e de um idoso com doença de Alzheimer, o cérebro A, mostrando que há uma redução do tamanho do cérebro. Se eu tenho uma redução do tamanho do cérebro, você concorda comigo que há morte de neurônio, há diminuição das funções. Se a gente pensar em sinapses, elas estão reduzidas. Então, se eu tiver que aprender um movimento complexo ou algo muito diferente, isso vai ser muito mais difícil para mim. Já é difícil para uma pessoa saudável, imagine para uma pessoa que tem uma doença tão degenerativa quanto é a doença de Alzheimer, que acaba limitando muito o entendimento e principalmente a capacidade de memória. Esse desenvolvimento cognitivo, ele acaba sendo bastante melhorado com a atividade física. Mais à frente, vou falar para você de vários tipos de atividade que podem acabar otimizando ou melhorando esse processo cognitivo. No momento, o que eu posso dizer é que ele ajuda a melhorar essa estrutura e função cerebral. Como? Mesmo a atividade aeróbica, como caminhada, corrida, bicicleta, ela estimula com que esse cérebro se reestruture. Não ele inteiro, mas uma partezinha, como o hipotálamo, ele tende a aumentar. Ele tende não só a ter um tamanho maior, mas como maior conectividade, maior número de neurônios, maior número de sinapses, que favorece o entendimento e a melhora
do processamento de informações. Isso significa, por exemplo, como a perda de 3 a 5% acaba definindo uma década de envelhecimento, o exercício consegue reverter isso e fazer com que esses 10 anos sejam ganhos novamente. Então, uma pessoa de 60 pode ter um cérebro de 50, dependendo da atividade que ela faz e do tempo que ela dedica para isso. Aqui, a atividade física, ela melhora a memória, a capacidade de raciocínio, o aprendizado, a atenção. E durante a vida, se essa atividade física for mantida, ela vai adiar e prevenir muitas das alterações desencadeadas pelo envelhecimento. Outro aspecto bastante importante é o desenvolvimento motor, que é o desenvolvimento progressivo que a gente consegue observar desde o bebê, que começa a mexer as mãos, depois ele vai tendo a percepção do próprio corpo, começa a engatear, andar. Essas mudanças e essa complexidade de movimentos que a gente vai ganhando com o tempo relacionam-se ao desenvolvimento motor, que é diretamente relacionado com o desenvolvimento cognitivo. Sem o cérebro com funcionamento bom, com funcionamento legal, não se tem também um bom desenvolvimento, um bom funcionamento motor. Se meu cérebro não conseguir perceber as informações do ambiente, eu não vou conseguir caminhar de uma forma adequada, eu vou perder agilidade, eu vou perder velocidade, eu vou perder coordenação desse movimento. Então, qualquer buraco pode fazer com que eu caia, me machuque. Além disso, meu corpo também vai estar mais frágil, eu vou ter menos músculo, eu vou ter menos osso, o que vai fazer com que qualquer queda, por exemplo, tenha uma gravidade muito maior do que teria se eu fosse mais jovem, eu tivesse músculos e ossos mais fortes. E com a atividade física, percebe-se que isso melhora bastante, principalmente quando se pensa em aumento da massa muscular e da força. Também pode-se melhorar a massa óssea. Isso pode ser praticado ou melhorado principalmente com os exercícios resistidos, que eu vou explicar melhor para você um pouco mais à frente. Já os exercícios aeróbicos, principalmente os terrestres, vão ajudar a melhorar a massa óssea, o que também é bastante perdido, bastante alterado com o envelhecimento. Então, melhora de padrão de movimento, as pessoas tendem a caminhar melhor, a se deslocar melhor, a fazer as atividades do dia a dia com mais segurança, com mais confiança. A marcha, por exemplo, se a gente utilizar como um exemplo, a marcha com músculos e ossos mais fortes, a pessoa com aumento da tensão vindo desse desenvolvimento, né, propiciado pelo exercício, ele acaba tendo uma maior percepção do meio ambiente, acaba pegando mais informações desse meio e acaba melhorando a marcha, percebendo os obstáculos, os perigos e evitando quedas ou qualquer tipo de lesão. Agora, a gente vai para interatividade para entender um pouquinho desse desenvolvimento que foi abordado agora nessa parte. O idoso apresenta um declínio cognitivo relacionado a mudanças na estrutura e na função do cérebro. O cérebro do idoso é menor, com redução no número de neurônios e assim na quantidade de sinapses. Além disso, o sistema sensorial também é alterado com o avançar da idade, comprometendo a percepção de sinais do meio ambiente. Dessa forma, a sinalha alternativa que apresenta um exemplo de comprometimento de uma estrutura sensorial. Alternativa A, perda de agilidade. Alternativa B, redução da atenção. Alternativa C, perda auditiva. Alternativa D, redução da força muscular. Alternativa E, necessidade de ajuda para a realização de tarefas da vida diária. Já já voltamos com a resposta da interatividade.